Renato Gaúcho apresenta A Força do Amor. Minha mulher estava muito esquisita. Estranho. Eu sentia que ela meio que se desvencilhava de qualquer tentativa de aproximação, qualquer demonstração de carinho que eu... Sabe quando você vai dar um beijo na pessoa e ela se retrai, parece até que se arrepia. Para se ter uma ideia, já fazia muito tempo que a gente já não tinha intimidade na cama. Porque ela não queria. Eu me aproximava e ela se retraía. Eu andava muito, mas muito preocupado. Cabeça cheia de pensamentos ruins. Sim, porque numa hora dessas, o que a gente pensa? Que o outro perdeu o interesse. Não sente nada pela gente. Quem sabe até esteja querendo se separar. Olha, tinha noites que eu nem dormia. Ficava ali pensando. E às vezes me virava pro lado dela. Ficava olhando pro corpo dela assim na penumbra, enquanto ela dormia. Me perguntando o que poderia estar acontecendo com essa mulher. Muita coisa passava pela minha mente. Mas eu não queria acreditar que nenhuma delas fosse verdade, porque era tudo coisa ruim. Eu continuava gostando da Elaine como lá no começo. Tudo que eu mais queria era que a gente voltasse a ser como antes. Eu tinha uma boa relação com meu chefe e lembro que um dia durante o almoço me abri com ele sobre o que estava acontecendo comigo. E depois de me ouvir, ele falou: sabe do que vocês estão precisando, Leandro? Um final de semana romântico, só vocês dois. Falei que já tinha pensado nisso, que tinha inclusive comentado com ela, mas que ela não tinha se animado muito. O chefe tinha uma casa na praia e me falou que se eu quisesse, poderia me emprestar para eu passar o final de semana com a Elaine. Só que como eu já imaginava, adivinha, falei para ela e ela não quis. Chegou a sugerir que eu fosse e levasse o nosso filho. Inclusive a minha sogra. Vão vocês que eu fico aqui sozinho numa boa. Aproveito para colocar os pensamentos em ordem. Ela realmente não quis ir. Deixou isso bem claro. Minha sogra morava ali com a gente. Depois eu até conversei com ela, pedi que falasse com Elaine, tentasse convencê-la. Não foi fácil, mas no fim, minha mulher acabou concordando pela insistência da mãe. Mas eu senti que ela fez aquilo assim, concordou meio contrariada. Tanto que foi em silêncio o tempo todo. Eu até puxava a conversa, mas ela só respondia assim, com sim, não, talvez. Teve uma hora, inclusive, que eu a vi revirando o olho. Sabe quando a pessoa fica chateada? Claro que tudo isso me deixou mais triste do que eu já estava. Puxa vida, eu fazendo de tudo pra gente ficar bem, voltar a ser aquele casal de antes, mas parecia que ela não queria ajudar. A casa do meu chefe ficava em Guaratuba. E eu já tinha na cabeça que ia levá-la ao Mirante dos Namorados, que é um lugar bonito, né, por conta daquela vista maravilhosa. Em resumo, chegamos à casa, ela continuou com aquela carranca, nos ajeitamos ali, mas quando a convidei para darmos uma volta, ela já fez aquela cara assim que, olha, não precisou nem dizer não. Depois eu até insisti, mas ela falou que queria descansar. Se eu pudesse, podia ir numa boa. Olha, e fiquei até desanimado, viu? Difícil, né? Se fazer tudo sozinho, principalmente quando tá tentando salvar um casamento. Ela viu o meu jeito e no fim, sei lá, deve ter ficado com remorso e acabou concordando. Saímos para dar uma volta a pé mesmo. Depois fomos comer alguma coisa e, sabe, aos poucos eu tive a sensação de que ela estava se soltando, assim, devagar, ficando mais alegre. Só que teve uma hora que ela não parou de mexer naquele celular. Perguntou, sabe, se a gente podia parar um pouco. Paramos. E ela ficou mexendo ali no celular, conversando não sei com quem. Cheguei a perguntar quem era.
Ela falou que era do grupo do pessoal de serviço. Enfim, acabamos voltando para casa. A ideia depois era curtirmos um pouco o mar, a areia, e vendo que ela estava assim um pouco mais descontraída, tentei até uma aproximação. Lhe dei um beijo. Mas quando a convidei para irmos lá pro quarto... Por que você não vai tomar um banho? Vai. Eu fico aqui te esperando. Olha, cheguei até a perguntar se ela não queria tomar um banho comigo. Mas ela repetiu o que tinha dito. Pediu para que eu fosse, que ia ficar me esperando. E ainda sorriu. Nessa hora, sabe o que eu pensei? Pensei que fosse rolar, né? Finalmente. Tomei um banho morno, apesar do calor que estava fazendo. Foi um banho relativamente demorado, uns 10 ou 15 minutos, em que eu procurei relaxar. Só que quando saí do banheiro, já todo ansioso, cheio de expectativas, surpresa, a cama estava vazia. Não havia nem sinal da minha mulher. E ela também não estava ali fora no quintal. Peguei então o celular para ligar para ela. E vi que ela tinha me enviado uma mensagem há coisa de uns 4 ou 5 minutos. Saí para dar uma volta. Tô precisando tomar um ar. Daqui a pouco eu volto, tá bom? Pensa na minha frustração. Olha, eu até ia ligar, mas achei melhor esperar. É porque ela falou que não ia demorar. Só que acredite quem quiser, ela passou mais de 3 horas na rua. 3 horas. O detalhe é que eu ligava, mandava mensagem e ela não dava a mínima. Olha, e fiquei num estado. Sabe quando você não acredita? Meu Deus, por que essa mulher tá agindo desse jeito comigo? O que eu fiz para ela estar me tratando assim? Imagine. Me deixou ali sozinho. Mais de 3 horas. Não, e ainda me preparou aquela... Não, vai lá tomar banho que eu te espero na cama. Espera uma mentira. Quando ela chegou, eu estava bem nervoso. Nem poderia ser diferente. Perguntei onde ela estava, por que não tinha atendido as minhas ligações, por que tinha demorado tanto. Ela me olhou, sorriu e só falou aquilo. Demorei? Nossa, nem me dei conta. Saí andando por aí sem rumo. Quando vi, já estava bem longe. Estranhamente, ela realmente parecia estar bem mais leve. Até sorridente. E eu achei melhor até não cobrar nada. Até para não acabar piorando ainda mais a situação. À noite, perguntei se ela não queria sair para comer fora. Quem sabe um peixinho, um camarão. Ela falou que não, que estava sem fome. Sugeri uma pizza e ela só fez aquela cara, né? E que realmente não queria. O problema é que eu estava com fome. Falei então que ia buscar alguma coisa para comer ali perto e que já voltava. E ela me disse que enquanto isso ia tomar um banho. Fui a pé mesmo, deixei o carro ali, já tinha ido até uma lanchonete que ficava ali perto. Fui num pé e voltei no outro. Ela ainda estava no banho. Inclusive, peguei uma garrafa de vinho que eu tinha levado daqui, abri, preparei a mesa e fiquei esperando minha mulher sair do banho. Depois, apesar de ter dito que estava sem fome, ela acabou comendo junto comigo e até aceitou uma taça de vinho. Depois a gente ficou ali conversando, até que pelas tantas eu perguntei: escuta, você não está a fim de ir lá pro quarto, deitar um pouco? Evidentemente que ela percebeu as minhas intenções. Percebeu e fechou a cara. Ficou em silêncio e, como eu insisti, falou que se eu quisesse ir me deitar, podia ir, mas que ela não ia. Aí pegou o celular e começou a mexer. Eu pedi: Elaine, largue esse telefone, Elaine.
Vamos aproveitar esse fim de semana que a gente tá aqui sozinho. Poxa, eu tô com tanta saudade de você. Tanto tempo que a gente não faz amor. Falei aquilo e tentei me aproximar. Com todo o jeito do mundo. Pensei até que o vinho fosse deixá-lo um pouco mais receptivo. Mas senti que novamente ela se retraiu. Mesmo assim, não desisti. Comecei a lhe fazer um carinho. E foi bem nesse momento que eu escutei um barulho esquisito lá fora. E foi então que aconteceu. A porta da casa se abriu lentamente. Eu vi surgindo a figura de um homem. Sabe, agora o pior nem foi isso. Sabe, não foi entrar um homem, de repente, pela porta da casa. O pior de tudo é que ele estava com uma faca na mão. Pensa no susto. A Ilane até soltou um grito. Deus do céu, era só o que faltava. Um ladrão invadindo a casa. Detalhe, a pessoa estava com um capuz na cabeça, de modo que não dava nem para ver a cara dele. Se aproximou e falou: quietinho os dois aí, viu? Se derem um pio, eu meto a faca. Tô avisando. Ele ainda perguntou se tinha mais alguém ali na casa. Depois mandou passar o dinheiro, tudo que tínhamos de valor. Quis saber até se o carro que estava ali fora era o nosso. Olha, a gente pensa que nunca vai passar por uma situação assim. Só que ninguém está livre. Isso eu garanto. Entreguei a carteira. Só que estranhamente, ele pegou apenas o dinheiro. Olhou os cartões, mas jogou tudo ali no chão. Outra coisa que eu achei esquisita foi que ele não quis levar os nossos celulares. Os aparelhos, os dois, estavam ali à vista, no sofá. E é claro que ele viu. Mas não fez nenhuma menção de levar. E convenhamos, né? Que tipo de ladrão é esse? Olha, nem eu mesmo sei como aconteceu. Mas teve uma hora que ele se distraiu e eu me aproximei. Sei que numa situação assim, a última coisa que alguém sensato deve fazer é reagir, enfrentar o bandido. Mas no impulso, num gesto rápido, tentei tirar a faca da mão dele. Só que ele puxou a mão. Você vê que mesmo assim, consegui agarrar na parte de baixo daquele capuz. E era um material assim, bem vagabundo, bem fino. E ele acabou se rasgando assim um pouco. E deu para ver a cara do infeliz. Vi, por exemplo, que ele tinha a pele clara, não tinha barba, tinha uma covinha assim no queixo. E um detalhe que eu jamais deixaria passar despercebido. O verme tinha uma tatuagem no pescoço. Era um desenho de um diamante que estava tatuado. O detalhe foi que, em vez de ele reagir e vir para cima de mim, sim, porque ele continuava com a faca na mão, não. Cobriu o rosto de novo e depois saiu correndo. Eu fui atrás. Só que naquelas alturas, ele já tinha sumido de vista. Tranquei a porta, porque quando o bandido entrou, ela não estava trancada, estava só encostada. Aí fui ver como estava a minha mulher. A coitada estava toda encolhida ali no sofá, morrendo de medo. Perguntei se ela estava bem. E ela falou: eu quero ir embora já. Eu não fico nessa casa nem mais um minuto. Tentei acalmá-la, só que não teve jeito. Ela, inclusive, já foi pro quarto arrumar as coisas. Pensei até em procurar a polícia, mas ela não quis nem que eu fizesse isso. Só o que ela queria era voltar para casa. No fim, o que era para ter sido um final de semana romântico se tornou um verdadeiro pesadelo. E a verdade é que a nossa situação ficou ainda pior do que antes, né, de descermos ao litoral. Minha sogra estranhou quando nos viu chegando, porque a ideia era voltarmos só no dia seguinte, e ficou assustada quando a gente contou o que tinha acontecido. Enfim, a Elaine
voltou ainda mais arredia. E foi dali 2 semanas que ela resolveu conversar comigo. Quando ela falou que não me amava mais e que não queria mais continuar casada comigo, queria resolver tudo da melhor maneira possível, eu fiquei até sem palavras. No fundo, não vou aqui mentir, ser hipócrita. Eu já estava esperando. Há muito tempo que ela não estava satisfeita comigo. Sabe, uma pessoa que não deixa você encostar nela. Isso durante meses. E ela estava tão esquisita, tão mudada naqueles últimos meses. Era certo que tinha alguma coisa errada. Fiz de tudo para mudar a situação. Mas é difícil quando a pessoa não quer, né? Ela ainda falou que o melhor seria eu sair ali de casa. Mas que se eu não concordasse, ela daria um jeito de encontrar outro lugar para ela, para a mãe e para o nosso filho. Foi o pior momento da minha vida. Nunca imaginei que nosso casamento pudesse ficar assim. É tão triste ouvir da boca da mulher que você ama, mãe dos teus filhos, que ela não te ama mais, que seria mais feliz se estivesse longe. Tentei até colocar minha sogra na conversa, mas ela acabou indo a favor da filha. Diz que gostava muito de mim, não queria que o casamento acabasse, mas que era melhor eu não insistir, porque isso só iria complicar ainda mais. Resultado, tive de fazer a minha trouxa e sair dali de casa. Não sei como tive forças, porque olha, eu me senti acabado. Fui passar uns tempos na casa de um irmão, mas continuei conversando com a Elaine, tentando fazê-la voltar atrás. Ia lá ver o nosso filho, aproveitava para conversar com ela, mas ela se mostrou irredutível. Falou que não tinha volta. Um dia, ainda me falou assim: Leandro, eu te dei vários sinais de que não queria mais. Você que não percebeu. Sabe, fazia tempo que eu queria me separar. O pior é que era verdade mesmo. Mas parece que só agora eu conseguia enxergar isso. Sem ter outro remédio, tive de seguir com a minha vida, buscando forças até onde eu não sabia que tinha, para não desistir. Um domingo, fui lá ver o meu filho e a Elaine não estava em casa. Perguntei dela para minha sogra e ela falou que a filha tinha saído, mas que não sabia para onde. Eu senti que ela estava estranha. O jeito de falar comigo, ela estava me escondendo alguma coisa. Ninguém me tirava da cabeça isso. A dona Maria era o tipo de mulher que não sabia mentir. E aquilo meio que se tornou recorrente. Volta e meia, eu ia ver o Alexandre, ou então buscá-lo, e a Elaine não estava em casa. Claro que fiquei encafifado. E um dia, obriguei praticamente a dona Maria a me contar. Olha, Leandro, é até bom mesmo, assim, de um certo ponto, você saber de uma vez. A Elaine, ela conhece outra pessoa, eles estão saindo. Meu Deus, mas não faz nem 2 meses que a gente está separado. Sim, mas é a vida que segue, né? Ela seguiu com a dela. E quer saber? Acho que você deveria fazer o mesmo. Ela não quis me dar detalhes maiores. Nome do cara, por exemplo, como tinham se conhecido. Fiquei me mordendo de ciúme, despeitado, e que não ficaria no meu lugar. E com muita raiva também. Até liguei para falar com ela depois, mas ela falou que não me devia satisfação, já que estávamos separados. Olha, me tratou tão mal. Nem parecia que a gente tinha vivido como marido e mulher durante tanto tempo. Só que não demorou muito para tudo vir à tona. E quando eu digo tudo, é tudo mesmo.
O nome do infame, eu descobri, era Marcos. E o detalhe que me deixou mais revoltado ainda, trabalhavam juntos. Fiquei me perguntando se tinham começado a ficar juntos depois que ela me enxotou de casa ou se já era coisa mais antiga. Minha vida virou um inferno depois disso. Perdi completamente a minha paz. Até que perto de completarmos 4 meses de separação, resolvi aparecer de surpresa lá na minha antiga casa para ver o meu filho. De saída, vi que tinha um carro diferente parado ali na frente. O que eu pensei? Só pode ser um infeliz. Olha, pensei até em dar meia volta para não acabar em confusão. Mas aí resolvi entrar. Até porque estava curioso para ver a cara do sujeito. Nem bati na porta. Fui entrando. Até porque, repito, ao mesmo tempo que eu não queria briga, eu também queria ver a cara do infeliz. Fui entrando e aí me deparei com assim. Todos sentados no sofá, Dona Marta, o Alexandre, a Elaine, e ao lado dela, adivinha, o cara. Eu vi que, com exceção do meu filho, todos os outros arregalaram o olho. Todo mundo ficou assustado. Mais ainda, a Elaine e o infame. Principalmente porque eu fiquei encarando o verme. E foi então que, olhando para sua cara, reparei naqueles detalhes que me fizeram sentir um gelo na espinha. Primeiro, aquela covinha no queixo. E depois, o que me fez sentir até uma fisgada na barriga, aquela maldita tatuagem no pescoço do cara. Era um desenho de diamante. Eu senti como se tivesse levado uma martelada na cabeça. As cenas daquele dia. Estávamos em Guaratuba, na casa que o meu chefe tinha emprestado para nós. Vieram à minha mente na mesma hora, quando aquele ladrão invadiu a casa com aquela faca na mão. Eu tinha puxado o seu capuz. E como era um material assim bem vagabundo, o capuz tinha rasgado e deixado à mostra uma parte da cara do cara. Aquele bandido tinha as mesmas características que o novo namorado da minha ex-mulher. Covinho no queixo, tatuagem de diamante no pescoço, pele clara. Aí eu pergunto, será que era só coincidência? Ou seria a mesma pessoa? Eu digo isso porque não cheguei naquele dia a ver a cara total do infeliz. Só vi do queixo até o nariz, porque ele logo puxou o capuz e se cobriu de novo. Mas a cova no queixo e principalmente a tatuagem no pescoço eu vi. Não era parecida com aquela. Não era semelhante àquela. Era aquela. Meu Deus, será que tudo não tinha passado de uma farsa? Coisa combinada? Será que os dois já estavam juntos? Naquele dia, ela aproveitou que eu fui tomar um banho, passei pra rua e passou mais de 3 horas fora. Voltou como se tivesse visto o passarinho verde. Será que estava com ele? Será que eles aproveitaram aquele tempo para combinar aquela farsa? Ou será que, além disso, fizeram outras coisas? Foi isso, inclusive, que eu pensei. E cheguei à conclusão de que foi por esse motivo que ela voltou para casa com aquela expressão mais leve, sorrindo. E também devia ser por isso que aquele ladrão só levou o dinheiro.
Não quis o meu celular, não quis o celular dela, tudo ali à vista, em cima do sofá. Não quis levar nem cartão de crédito, nem a chave do carro. Convenhamos, só mesmo se eu fosse muito idiota para não concluir que tudo não passou de uma farsa. Paralisei ali diante deles quando vi todos aqueles detalhes no rosto daquele sujeito. E aquela pergunta ecoando na minha cabeça: será que é a mesma pessoa? Olha, eu devia ter colocado os dois contra a parede. Naquele dia mesmo. E tudo ali, na frente da minha sogra. Mas é evidente que os dois iam negar, mas não tem a mínima dúvida. Pessoa quando é sem vergonha, ela sustenta uma mentira assim, mas sem a menor cerimônia. Hoje já quase não tenho dúvida de que ele e a Elaine combinaram aquele teatrinho todo. Já deviam ser amantes. Repito, eu devia ter colocado os dois contra a parede. Na verdade, fiquei tão chocado que acabei me acovardando. Até porque chega uma hora que você pensa, mas será que ela teria coragem de fazer isso? E nem depois eu tive cara para perguntar nada. Até porque eu sabia que eles iam negar. Que uma pessoa que não vale nada é capaz de fazer? Ela nega, ela mente, ela age com dissimulação. Mas nada me tira da cabeça que tudo que houve naquele dia foi parte de um plano macabro que os dois armaram contra mim. Para ela não passar aquele final de semana lá comigo. Para não acontecer nada entre nós dois. Até porque ela não queria ter ido. Deixou isso bem claro, desde o comecinho. E como se fosse pouco, depois de 2 semanas, nem isso, já pediu a separação. Já me enxotou ali da minha própria casa. Como é doído amar uma pessoa, respeitar uma mulher, e ela fazer isso com você. Agir daquele jeito falso. E repito até hoje, para mim mesmo, aquela pergunta cuja resposta eu conheço, mas que é tão difícil acreditar. Será que ela seria capaz, meu Deus? Quer saber de uma coisa? Minha ex-mulher, que agora é mulher daquele crápula, ela foi uma atriz. Uma atriz talentosa. Porque para fazer aquele papel, e de forma tão convincente, só tendo muito talento. E eu, pobre de mim, não passei de um bobo da corte. Um pobre coitado. Um idiota qualquer.